Luísa, primeiro eu gostaria que a gente analisasse um pouco a celeridade desse caso. A gente estava olhando outro dia, inclusive, as médias dos julgamentos de tribunais, que costuma ser aí de 1 ano, 2 anos, desde a denúncia, o início da investigação até o julgamento final. Jair Bolsonaro tem razão quando ele fala que esse julgamento é célere e mais. Eu gostaria que você contasse também a mudança na rotina da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para julgar essas denúncias, um material caudaloso, isso própria defesa de Jair Bolsonaro afirma, num julgamento que aí está previsto para 2 dias apenas. Uribe, uma boa tarde para você, para a Tainá, para a Clarissa, todos que estão conosco hoje nesta sexta-feira. Vou começar pela primeira pergunta, Uribe, em relação à celeridade do processo. Existe uma diferença, por exemplo, entre o que foi alegado pelo presidente Lula na época da Lava Jato e agora o que tem sido dito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no sentido da rapidez com que o processo está andando, né? Uma crítica comum entre esses dois casos que têm sido comparados aí em alguma medida desde que veio à tona essa denúncia da trama golpista. No caso de Lula, a celeridade chamava atenção porque havia várias instâncias para serem superadas em relação ao julgamento do caso. Uma sentença que começou na primeira instância com o juiz Sérgio Moro, depois subiu para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois para o Superior Tribunal de Justiça e depois chegou ao STF. E aí isso tudo normalmente leva muito tempo e foi realmente muito mais rápido do que o normal. Nesse caso do Bolsonaro, é esperado um pouco mais de celeridade, Uribe, porque já é um inquérito que é originário do Supremo Tribunal Federal. Então, os recursos que cabem em relação aos procedimentos dessa investigação criminal são recursos ajuizados no próprio Supremo. Então, justamente por ser um inquérito originário, é que ele normalmente já tem, né, uma tramitação um pouco mais rápida. Agora, em relação às mudanças de rotina que a primeira turma fez, né, Uribe, a gente lembra que a expectativa do Supremo Tribunal Federal é concluir essa votação sobre o recebimento ou não da denúncia em aproximadamente 3 sessões. Se fosse mantido o calendário normal da primeira turma, que se reúne quinzenalmente às terças-feiras, levaria aí no mínimo 6 semanas de julgamento para que... 6 semanas, né, levaria para que pudesse a turma dar uma resposta em relação à abertura ou não de uma ação penal contra esse primeiro núcleo de acusados. É um tempo também bastante longo, né, e a gente sempre tem dito aqui que o cenário ideal tanto para o Supremo quanto para a PGR, seria concluir até o julgamento de mérito ainda em 2025, por isso a turma fez algumas adaptações aí para poder, então, agilizar o julgamento dessa denúncia e dar uma resposta nessa etapa processual em apenas 2 dias. Então, o que fez o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, algumas horas depois que o processo foi liberado para julgamento pelo ministro relator Alexandre de Moraes? Zanin convocou 2 sessões extraordinárias. Então, a primeira turma vai se reunir no dia 25 de manhã e de tarde e depois na quarta-feira pela manhã e espera nessas 3 sessões, então, concluir a votação. A primeira parte, né, na terça de manhã, deve ser dedicada a sustentações orais, né, tanto das defesas dos 8 acusados nesse primeiro bloco, quanto a sustentação oral da própria Procuradoria-Geral da República, e Paulo Gonet vai pessoalmente fazer essa sustentação. Normalmente, na primeira turma, ele manda um representante do Ministério Público, mas nesse caso, como ele é o autor da denúncia, ele quer fazer essa sustentação pessoalmente. E nas outras sessões devem ser, então, colhidos os votos dos ministros, a começar, é claro, pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, que deve ler, né, um extenso relatório a respeito das investigações e depois também proferir um voto que também é esperado que seja longo, e aí em seguida votam os demais ministros da turma, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, com uma tendência, como a gente já falou aqui tantas vezes, de um placar unânime, né, para tornar Bolsonaro, Braga Neto e os demais acusados nesse primeiro bloco réus pela tentativa de golpe de Estado.